Olá, seja bem-vindo ao canal. Eu sou o professor Ítalo Mateus e esta é a primeira aula de uma série sobre potenciação e radiciação. Já vai deixando o seu like e não sai daí, te vejo depois da vinheta. Potenciação, também chamada de exponenciação, é a operação matemática utilizada para descrever números muito grandes ou muito pequenos. Chamamos de potência o número real a elevado a um expoente n. Por hora, vamos trabalhar com esse n sendo o número inteiro, mas esse a pode ser um número real qualquer. Então, chamamos isso aqui de potência e lemos a elevado a n. Este a nós chamamos de base e o n de expoente. E isso aqui significa o a vezes ele mesmo, n vezes. Por exemplo, o 2 elevado a 3 é igual a 2 vezes 2 vezes 2, 3 vezes. Ou seja, o 2 vezes ele mesmo, 3 vezes. Que isso aqui seria igual a 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Vamos a mais um exemplo. 3 elevado a 5 nada mais é do que 3 vezes ele mesmo, 5 vezes. Ou seja, isso aqui seria igual a 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. 81 vezes 3, 243. Vamos a outro exemplo. 4 elevado a 3 é igual a 4 vezes 4 vezes 4, 3 vezes. Ou seja, 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. Agora, importante, pessoal. Sempre que o número qualquer está elevado a 2, a gente diz que ele está elevado ao quadrado. E sempre que ele está elevado a 3, a gente diz que ele está elevado ao cubo, ok? Por exemplo, 5 elevado a 2 é 5 ao quadrado, que seria igual a 5 vezes 5, que é igual a 25. E 5 elevado a 3 é 5 elevado ao cubo, que nada mais é do que 5 vezes 5 vezes 5, que é igual a 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. Ok? Vamos a outro exemplo rapidinho. 2 elevado a 4 é igual a 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2 é igual a 16. E observem que 2 elevado a 4 é diferente de 2 vezes 4, pois 2 vezes 4 é igual a 8 e 2 elevado a 4 é igual a 16. Ok? Para facilitar mais ainda o seu entendimento, eu dividi em alguns casos. Por exemplo, quando o expoente é maior que 1. Quem é o expoente aqui? É o 2. Aqui nós temos 5 menos x elevado ao quadrado. Ou seja, essa potência está valendo para tudo o que está aqui dentro desse parêntese, ok? Então, isso aqui é igual a x menos 5, que multiplica x menos 5. Já que a base aqui é x menos 5, então ela tem que se repetir duas vezes. Isso aqui, então, é igual a x vezes x, x ao quadrado, x vezes menos 5, menos 5x, menos 5 vezes x, menos 5x, e, por último, menos 5 vezes menos 5, menos por menos é mais, 5 vezes 5, 25. Agora, observem que o monômio x ele aparece duas vezes nesse polinômio. Então, vamos juntar ele para ficar um pouco mais organizado, ok? Então, tudo isso aqui é igual a x ao quadrado
Quem acompanha x? O menos 5 e o menos 5. Menos 5 mais menos 5, menos 10x. Mais 25, por último, né? Mais um exemplo aqui com um expoente maior que 1. Se eu tenho 6 ao cubo, isso é igual a 6, que multiplica 6, que multiplica 6. Ou seja, 6 vezes ele mesmo, 3 vezes. Isso aqui é igual a 6 vezes 6, 36. 36 vezes 6, 216. E quando a potência tem expoente 1, o que devemos fazer? Bem, pela definição de potência, sempre que eu tenho uma base qualquer elevada a um expoente, então eu vou multiplicar aquela base por ela mesma, e quem vai me dizer a quantidade de vezes que eu vou multiplicar ela por ela mesma é o expoente. Por exemplo, se eu tenho um número aqui 25 elevado a 1, isso aqui é igual ao 25 vezes ele mesmo, uma vezes. Ou seja, é igual a 25. Se eu tenho o número 30 elevado a 1, é igual a 30. Se eu tenho um número muito pequeno, 0,009 elevado a 1, isso aqui é igual a 0,009. Ou se eu tenho um número muito grande, vamos supor que eu tenho aqui 10.000 elevado a 1, isso aqui vai continuar sendo igual a 10.000. Tá, mas e quando o expoente é igual a zero? Bem, sempre que o expoente for igual a zero, aquela potência ela vai ser igual a 1. Por exemplo, se eu tenho o número 25, pegando o mesmo exemplo, né? O do 25. Se eu tenho o número 25 elevado a zero, isso aqui é igual a 1. Se eu tenho o número 30 elevado a zero, isso aqui também é igual a 1. Se eu tenho o número x elevado a zero, isso aqui é igual a 1. Professor, mas por quê? Bem, nos próximos vídeos falaremos sobre as propriedades das potências. E em seguida, eu vou ter mais argumentos para explicar o porquê que quando o número qualquer é elevado a zero, ele é igual a 1. Combinado? E quando temos uma potência com expoente inteiro negativo, o que devemos fazer? Bem, primeiramente, vale lembrar que todo número real, qualquer ele que seja, até mesmo um número irracional, ele pode ser escrito como fração com o denominador 1. Ou seja, a própria raiz de 2, que não pode ser escrita como forma de fração, mas ela é uma fração de numerador 2 e denominador 1, ok? Porque se eu dividir raiz de 2 por 1, vai continuar sendo a raiz de 2. Se eu dividir π por 1, vai continuar sendo π. Se eu dividir qualquer número que seja por 1, vai ser ele mesmo. Então, o inverso de qualquer número é quando nós trocamos o numerador pelo denominador. Por exemplo, o inverso de raiz de 2 é igual a 1 sobre raiz de 2, porque a raiz de 2 veio para cá e o 1 veio para cá. E isso nós chamamos de inverso de um número. Se eu tenho o número 2 elevado a menos 3, eu vou reescrever essa base, quem é a base aqui é o 2, eu vou reescrever ela como sendo o inverso dela. Quem é o inverso de 2? O 2 ele está escrito assim. O 2 ele é uma fração de numerador 2 e denominador 1. Então, o inverso vai ser isso aqui. O 1 está aqui, é o denominador, vai passar a ser o numerador e vice-versa. Então, primeiramente, eu vou reescrever essa base aqui como sendo o inverso dela, ou seja, 1 sobre 2. E, no caso aqui, o 2 estaria elevado a menos 3, agora está elevado ao cubo, ou seja, a 3. Agora sim, isso aqui é igual a 1 sobre 2 ao cubo, que é igual a 2 vezes 2 vezes 2. Isso aqui é igual a 1, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. Ok? Se fosse x elevado a menos 1,
Então, eu apenas faria o inverso do x, que é a base, né? Porque o x ele tá escrito como sendo x sobre 1, então o inverso dele seria 1 sobre x, ok? E como o x aqui estaria elevado a menos 1, agora passaria a estar elevado a 1, o 1 não precisa aparecer, porque qualquer número elevado a 1 é ele mesmo, beleza? Agora, umas observações muito importantes. Quando a base é negativa, o sinal da potência será positivo, se o expoente é par. Por exemplo, menos 2. Vamos elevar aqui a 4, ok? Isso aqui vai ser igual a menos 2. Lembrando que o menos também está elevado a essa potência, pois está dentro de parêntese. Então, isso aqui é igual a menos 2 vezes menos 2, vezes menos 2, vezes menos 2. Para resolver isso aqui, primeiramente a gente deve fazer o jogo de sinal, pois é uma multiplicação com um número negativo. Então, menos por menos vai dar mais por menos, menos por menos, mais, ou seja, um número positivo. Se fosse 6, a gente iria continuar mais por menos, menos por menos, mais. E se fosse 8, mais por menos, menos por menos, mais. Então, sempre que for par, vai ser o número positivo, porque aqui no jogo de sinal, menos por menos vai ficar mais por menos, menos por menos, mais. Sempre que for par, vai ficar positivo. Perceba isso de forma intuitiva, vai se repetindo. Essa sequência aqui ela vai se repetir. Então, aqui vai ser igual a um número positivo. E só para resolver essa potência, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Agora, só uma observação importante. Menos 2 entre parênteses elevado a 4 é diferente de menos 2 elevado a 4, pois o menos 2 elevado a 4 é igual a 16, como vimos aqui. Já o menos 2 elevado a 4 é igual a... Eu só vou elevar a essa potência o menos 2, porque esse menos aqui ele não está elevado a essa potência, né? É como se eu tivesse menos 1 que multiplica 2 e esse 2 elevado ao 4. Então, 2 elevado a 4 vai ser 16, vezes o menos 1, ou simplesmente conservando esse sinal aqui, isso aqui seria igual a menos 16, porque esse sinal aqui ele não está elevado a essa potência. E só para concluir a nossa aula, quando temos uma potência de base negativa, o resultado vai ser negativo se o expoente é ímpar. Pegando o exemplo do próprio menos 2. Menos 2 elevado ao cubo é igual a menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. E observe que é como a gente já tinha observado. Aqui, primeiramente, eu vou fazer o jogo de sinal. Menos por menos vai dar mais por menos vai dar menos. Então, isso aqui vai ser número negativo. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Agora, observe que se eu tivesse um número ímpar de multiplicações de menos 2, se eu fosse multiplicando o menos 2 por ele mesmo, um número ímpar de vezes, eu sempre iria ter um número negativo, porque sempre que for um número par, eu vou ter um número positivo quando eu for fazendo o meu jogo de sinal, e sempre que eu tiver um número ímpar, ele vai ficar negativo. Eu vou fazer menos por menos vai dar mais por menos, menos, e assim sucessivamente. E antes de concluir a nossa aula, só mais uma observação importante. Isso aqui, 0 elevado a 0, é diferente de 1, pois 0 elevado a 0 é uma indeterminação matemática e não existe na matemática, ok? Então, sempre que você vê 0 elevado a 0, aquilo não existe. Está errado. Beleza? Alguma dúvida? Deixa aqui nos comentários. E obrigado a você que vem me acompanhando. Obrigado pelo seu joinha e obrigado pela sua inscrição. Se você ainda não é inscrito, então se inscreve aqui embaixo. É muito importante que você continue comigo para poder me dar essa força. Ah, e não esquece de ativar o sininho das notificações para não perder nenhuma aula, pois assim o YouTube te notificará sempre que houver vídeos novos. Chegamos então ao final da nossa aula. Um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima.